Olá meus queridos, seja bem-vindo aqui ao meu canal do Edson do Alabama. Vamos agora para o quarto capítulo daqui da minha história, como foi que eu venci no Brasil. Se você está gostando da minha história, por gentileza, deixa aí o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda muito aqui eu desenvolver mais a minha história, tá? E no final da história, compartilha, né? Numa dessa, alguém gostaria de também conhecer uma história parecida com a minha e pode ajudar alguém, né? A quem sabe crescer também. Alô? Roda aí! Bem, meus queridos, como vocês lembram, eu fiquei naquele impasse, né? No meu terceiro capítulo, em que a presidente da empresa que eu trabalhava estava, o termo é esse mesmo, me assediando, né? Para que a gente tivesse um relacionamento, né? E, claro, uma mulher madura, uma mulher importante na cidade de Curitiba, poderia me ajudar, né? Eu crescer profissionalmente. Tem gente que é assim, né? Aproveita, pega o bico, né, da situação para progredir. Mas o problema é que eu já tinha a minha amada, que eu chamava na época carinhosamente, Joelma, de a minha Índia tropicana. E não trocava ela de jeito nenhum. Mesmo que Joelma fosse na época uma menina pobrezinha, né, uma menina de 22 anos de idade, que não tinha ainda nenhum futuro à frente, mas que me amava. Isso aí era o que mais contava para mim. E eu acabei não só não aceitando o relacionamento, como também eu acabei pedindo demissão de lá. Aí você vai dizer, você é louco, Edson, oportunidade de ouro, você como vice-presidente da empresa, aparecendo na televisão, né, fazendo um negócio, uma mulher que poderia ter feito um sucesso na sua vida e você simplesmente disse não por causa do amor. Pois é, isso é ser Edson. Que eu não me prendo às coisas materiais. Por mais que vocês me vejam hoje aqui nos Estados Unidos, tendo isso, aquilo, carro assim, tá aí ó, os meus Legos, né? Uma casa própria, aquela coisa toda, tudo disso aqui para mim é passageiro. Porque o que importa para mim é a pessoa, é o sentimento, não é o dinheiro. Não é a aparência, não é o estilo, porque fulano veio de tal canto, porque fulano é parente das quantas. E o pior é que eu fui criado nessa base, entende? Que meus avós, eles falavam, né? Não, fulano é Recife, é assim, lá em Recife, você conhece as pessoas por onde elas moram, pelos bairros, que nível social ela é, pelos sobrenomes que ela tem e pelas escolas em que elas passaram no tempo do colégio de ensino médio e tal, não é nem faculdade. Aí daí a gente sabe que fulano era pobre, era rico e tal. É triste, não sabe? É um preconceito muito grande, né? Que é diferente aqui nos Estados Unidos. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Afinal de contas, é aquela coisa. Eu estava bem na outra empresa de qualquer forma, né? Trabalhando na Data Enter, porque eu não tinha desistido, meu curso de inglês ainda estava andando, entendeu? Dava aula de sábado lá, fazendo minhas divulgações, e nós fomos levando, até quando completou 5 meses, entendeu, em Curitiba, eu já tinha até saído daquela pensão que eu morava, né, que ficava embaixo onde a bala comia, né, passei para uma pensão familiar melhor no centro da cidade também, mas num local mais localizado, né? A maioria era uma pensão de estudantes, era até mais espaçoso, tinha uma suítezinha, aquela coisa toda.
Então eu recebi uma proposta vindo de Joelma. Joelma chegou para mim dizendo o seguinte, ó, lá no meu trabalho, na época, Joelma trabalhava na Transpectro, que era uma empresa interligada à Petrobras, onde ela era uma prestadora de serviço, uma terceirizada que vocês chamam no Brasil, né? Não é uma concursada, no setor administrativo. Então ela estava informando que estava abrindo vaga para ter um tradutor de navios lá, pois a carência era muito grande, né? Chegava muito navio no porto de Paranaguá, e Paranaguá naquela época era o segundo maior porto de exportação do Brasil, perdendo apenas para Santos. Para você ter ideia, a coisa como era séria. E eu nunca tinha ido a Paranaguá, não tinha nem ideia como é que era Paranaguá, eu só tinha ficado em Curitiba, né? E ela dizia que para começar, para trabalhar, era um salário muito bom, né? Mais os benefícios, os direitos que tinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e achava que eu poderia me encaixar nisso aí. Aí eu disse, tá, e quanto é que vão pagar? Não, eles estão pagando R$ 2.500 para começar, mais os benefícios. Gente, R$ 2.500 para 2004, estamos falando coisas de hoje, estamos em 2024, há 20 anos atrás, era um dinheiro para quem estava começando uma vida. Porque eu tirava com muito esforço 2.000, é o que me sobrava, entendeu? Das aulas de inglês que eu dava, mais as divulgações que eu fazia na empresa de informática que tornou-se o meu sócio, certo? E como era uma empresa séria, né, tinha os benefícios, eu ia ter uma tal de carteira assinada que nunca... Quer dizer, tive carteira assinada no tempo que eu trabalhei no hotel lá em Porto de Galinhas, e ia ter os benefícios, né, do governo que tem, porque você sabe que aqui nos Estados Unidos não existe esse negócio de carteira assinada, tá? Tá fora de cogitação. Não tem esse negócio de contrato, não sei o que, esqueça, tá? Tudo aqui na bate-boca. Às vezes algumas empresas grandes pedem um registro assim de carteira assim, quer dizer, de contrato assinado, como é que é o período, tal, e alguns pequenos, bem bobinhos benefícios. Esqueça a história de carteira férias remunerada, mensal, 13º, não existe isso aqui, tá fora, tá? E aí, eu disse, eu vou lá. Aí disse, quando é que é uma entrevista? Não tem entrevista para você se quiser, depois de amanhã, você quer ir? Aí eu disse, tá, eu vou. Aí eu fui, peguei um ônibus para Paranaguá, desci, já me deu o endereço, me apresentei lá na tal empresa, lembra da empresa, chama-se LM, uma empresa que era conveniada com a Petrobras, e conversando com o gerente geral de lá, aí o nome dele era Seu Luir, era um senhor já aparentando os seus 57 para 58 anos, e a hora que eu entrei em sua sala, ele já veio entrevistar automaticamente em inglês comigo. Hi, how are you? Aí eu já fui lá respondendo, né, a altura, e perguntou quanto tempo eu estava morando em Curitiba, quanto tempo morei nos Estados Unidos, o que é que eu fazia nos Estados Unidos, mostrou qual era o serviço, e eu reparei que durante a conversa algumas coisas ele falava meio errado, e eu, o hábito de dar aula, né, saí corrigindo ele. Aí pensou, eu corrigindo o futuro chefe, aí na hora que ele pronunciava, aí eu corrigia de outra forma, aí ele, é assim, é assim. Por quê? Porque o verbo diz isso, isso e tal. Aí ele, então você também é professor de inglês, né? Aí eu disse, eu dou umas aulinhas lá em Curitiba e tal. Aí ele, tá bom, olha, está aprovado e pode começar amanhã. Aí eu disse, como assim começar amanhã? Aí ele disse, você já pode aqui, você de manhã chega aqui, faz o cadastro, faz a sua ficha técnica e já começa a trabalhar. Eu disse, não pode ser assim não, eu estou em Curitiba, eu tenho uma escola de inglês pela qual eu dou aula lá, tem uma turma que me acompanha e eu preciso de pelo menos 48 horas para desfazer minhas coisas, de montar um professor no meu lugar, tudo e sair,
entendeu? Aí ele, então tá bom, então eu dou 48 horas para você se apresentar aqui na Petrobras para trabalhar. Lembrar que o seu turno vai ser aquele turno que vai ser de 12 horas, trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, e às vezes muda a semana que é 7 da noite, 7 da manhã, certo? Aí eu disse, tudo bem. E fui para Curitiba, né? Avisei, né, para dona Nelice, né, que eu estava largando. Ela ficou, claro, um pouco chateada porque a escola estava dando certo por causa do curso de inglês, que eu não podia dar continuidade, mas que eu poderia indicar alguém, né, conhecido meu, talvez, que pudesse dar aula no meu lugar. E ela encontrou um rapaz que pudesse dar continuidade no meu assunto, para não ficar o buraco aberto, o método que eu tinha criado. E dito e feito. 48 horas depois, estava eu me apresentando na Transpectro, né? E ao conhecer os meus colegas de trabalho, todos eram de fora. Ninguém era criado, nascido na cidade de Paranaguá. Todos os tradutores eram pessoas que vieram de São Paulo, Rio, eu com vim nordestino, e todos eles já tinham tido experiências de ter morado no estrangeiro. Era a exigência, né? Vamos supor que eles queriam de uma pessoa no serviço. E o trabalho era muito simples, né? Chegava um navio, um cargueiro lá, e eu tinha que atender no comandante, perguntar o que é que a tripulação está precisando, o que é que necessitava. Eu passava um rádio lá para o pessoal do senhor Luir, né? E o senhor Luir atendia, né? E a gente abastecia o navio e Zé Fini. Era isso tudo que eu tinha que fazer. O resto era relatório, ficar anotando que foi navio tal, carga tal, comandante tal, como é que era, o que é que via, e tudo bonitinho. Eu até gostava do trabalho, e inclusive eu ia de bicicleta, que eu não tinha carro, e eu não queria gastar dinheiro, ter que pegar ônibus, aquela coisa toda. Ele até deu os vales de transportes e tal, mas eu comecei a usar aquela linguagem, né? Vale transporte estava servindo para vale comida. O supermercado aceitava às vezes os vale transporte, entendeu? Em forma de pagamento. Então a gente comprava, entendeu? Os nossos mantimentos através dos vales transporte, que eram os meus e os de Joelma, entendeu? Para se alimentar. Pois Joelma resolveu viver comigo, né? Em um quartinho que a gente alugou dentro de uma kitnetzinha pequena que tinha no centro da cidade. Tava tudo indo muito bem, tudo tranquilo. Passou a primeira semana e quando completou uma semana certinho de serviço, eu pela manhã eu tive uma convulsão dentro do navio, sem nem mais nem menos. Eu tinha tido uma contrariedade, entendeu? Na noite passada, uma coisa assim, problema de familiar, aquela coisa toda. E quando eu cheguei no serviço, eu simplesmente tive a convulsão a bordo do navio. Não foi no pátio, foi a bordo do navio. As pessoas me socorreram na hora, me levaram para uma salinha que tinha lá, como fosse um ambulatório, uma coisa assim. E me examinaram, viram que eu estava, me medicaram na hora tal. E na mesma hora me mandaram para casa. E no dia seguinte que eu fui trabalhar, o senhor Luir me chamou para conversar. Ele disse, olha, eu soube que você teve uma convulsão dentro do navio, né? Aquela coisa. Me diga uma coisa, você tem esse problema de convulsão, alguma coisa, ou foi uma coisa aleatória? Aí eu falei para eles, não, eu sou realmente convulsivo, eu tomo um remédio controlado, né? Por causa da epilepsia. Disse, então você é um homem epilético? Assim é. Olha, então vai ficar difícil aqui a sua permanência aqui na empresa, porque a sua situação é uma situação de saúde perigosa. Você pode ter uma outra convulsão e pode cair, entendeu? A bordo no ar,
tendo uma crise dessa. E eu não posso ter esse tipo de funcionário aqui, infelizmente. Como eu era um recém-chegado do Brasil e eu não conhecia as leis, né, as causas que tem de um funcionário para que ele pudesse se defender, ou um sindicato, coisa parecida, né? Ele disse que ele me dava uma pequena indenização, porque só foi uma semana de trabalho, que ia me dar R$1.000 para mim, para eu poder recomeçar a minha vida, e que desejava felicidade. Só que eu já tinha encerrado o contrato em Curitiba, não dá para botar mais para Curitiba, porque já tinha um professor do LOL no meu lugar lá, e a empresa acabou comprando a minha parte, porque aí foi na sociedade e eles compraram a minha parte. Então não tinha mais como ficar. Simplesmente com uma semana de vivência na cidade de Paranaguá, eu fiquei desempregado. Sem nem mais, nem menos. Isso aí era outubro de 2004. E o pior, eu não conhecia ninguém da cidade, entendeu? E não sabia nem por onde começar a minha vida. E Joelma naquele tempo só ganhava o que? R$600 de salário, entendeu? Na Petrobras, para sustentar, onde o kitnet que a gente morava, só o aluguel era R$400. E eu tinha ainda a pensão do meu filho para eu ter que sustentar. Bicho, foi brabo, viu? E como é que eu saí disso aí? Eu te conto no próximo capítulo. Aquele abraço.